Olá a todos, bem-vindos aqui ao canal do Maior da Minha Aldeia e ao episódio 22, aqui a acompanhar a temporada 19. Neste episódio vamos dar uma vista a 18 torneios que já estão terminados, mas vamos dividir este vídeo em duas partes para ser mais fácil de visualizar. Por isso, nesta primeira parte vão estar 9 torneios e no outro vão estar outros 9 e depois vemos no final a classificação medalhar. Vamos começar aqui na temporada e que já tem 176 torneios e os que faltam já estão muito perto do final. Vamos por aqui pelo progresso e vamos aqui a um 7 Wonders Duel agora com a expansão. Portanto, há aqui dois 7 Wonders Duel, um é com a expansão, o outro é sem, portanto este é aquele que se joga com a expansão. Foi jogado em 5 rondas e por 23 jogadores. Nesta edição o Diamond foi o vencedor com 10 pontos, seguido do FF Santos e o Alfarinha com 8 pontos e ainda aqui com o Samidi a ficar no quarto lugar, também empatado em pontos com os medalhados. Portanto, aqui o Diamond ganha todas as partidas, defronta o FF Santos que termina em segundo lugar, também estava invicto para a última ronda e fica com a medalha de prata. Já no caso do Alfarinha, começa o torneio um bocado mal, perde logo na primeira ronda com o José Sousa, mas as restantes vitórias foi suficiente para garantir o terceiro lugar. E o Samidi também tem um histórico similar, que perde também na primeira ronda, ganha as restantes partidas, mas depois não foi suficiente para terminar nas medalhas. O Seven Duels agora é um torneio que portanto, há duas expansões, há o Agora e o Panteão. Portanto, nestas edições ímpares estamos a jogar com a versão Agora, nas edições pares estamos a jogar com o Panteão. Portanto, há sempre uma edição de gap em cada uma delas. Portanto, esta edição baixou 2 jogadores, face ao máximo que foi obtido na temporada 17, mas mais ou menos tem estado na média, de um bocadinho já algumas edições um pouco acima dos 20 jogadores. Até agora só 2 vencedores, o Bracaros e o Spore, e agora o Diamond é o terceiro vencedor deste torneio. O Spore é o jogador com mais idas ao pódio com 4 e também é o jogador com mais pontos, 22 em 26, nestas 5 edições. O Diamond estreia-se neste torneio, logo na estreia consegue ganhar este torneio pela primeira vez. O FF Santos, na sua segunda participação, obtém uma medalha de prata e o Alfarinha, que era um dos protagonistas deste torneio e que na última edição ficou fora das medalhas no Zepat, desta vez consegue arrecadar aqui uma medalha de bronze e, portanto, é a primeira medalha que ele tem neste torneio. Para a próxima edição será o Panteão e terão de esperar para o próximo ano para jogar o Agora novamente. O Alhambra é um torneio que já tem várias edições. Esta edição teve 39 jogadores. Foi ganho pelo Marcos Grande, o Skywalker Trail Runner terminou em segundo com 10 pontos e é igualdade pontual com o Bernardo e o PP Cabral e Experience. Portanto, os 5 primeiros podiam ter determinadas medalhas. Vamos aqui ver. Portanto, no caso do Marcos, ele ganha todas as partidas. De frente ao segundo classificado na última ronda, ele também estava só com vitórias e arrecada a medalha de prata. Bernardo só perde com o segundo classificado na quinta ronda, ganha as restantes e termina em terceiro. E depois temos aqui os mais azerados. O PP Cabral perde na segunda ronda e o A-Experience perde com o terceiro classificado na quarta ronda e também fica fora das medalhas. Portanto, o Alhambra, que já tem várias edições, já é a 15ª edição, média de 44 jogadores. Esta edição baixou um bocado em 7 jogadores, face à edição passada, mas mais ou menos anda perto aqui dos 40 jogadores, que é a norma, já há algum tempo. O Govir, o maior até agora, o jogador que obteve mais vitórias, 3 nestas 15 edições, a CCC mais pódios, 5, e também quem tem mais pontos, 65 em 91 possíveis. Aqui podemos ver na história o Marcos, que ganha este torneio pela primeira vez, tinha como melhor resultado um segundo lugar. O Trail Runner, que na temporada 17 tinha o melhor resultado com o quarto lugar, que ficou fora das medalhas nos empates, agora arrecada a sua primeira medalha.
E o Bernardo, que também já tinha uma medalha de prata já na edição 10, agora consegue a sua primeira medalha de bronze neste torneio. Já agora, o Experience está aqui há 4, já tem 4 edições que ficou fora das medalhas, portanto já vamos esperar aqui votos que na próxima edição consiga finalmente arrecadar a sua primeira medalha aqui no Alhambra. Agora vamos aqui para o Beyond the Sun, que só teve 10 jogadores e foi só jogado em 4 rondas. O Pedro Pacheco foi o vencedor com 8 pontos, o Divinal ficou em segundo com 6 e o Domain ficou também em terceiro com 6 e o Godatuga foi aqui o azarado nos desempates que ficou em quarto lugar. Vamos ver aqui os confrontos. Portanto, no caso do Pedro, ele ganha todos os adversários, o qual defronta. Defronta ao segundo classificado na última ronda e o Divinal arrecada a medalha de prata. O Pedro também derrota o terceiro classificado na terceira ronda e o Domain arrecada a medalha de bronze. E o Godatuga perde com o segundo classificado na segunda ronda, ganha as restantes, mas depois no desempate não foi suficiente para ir terminar no pódio. O Beyond the Sun, que volta, portanto, a edição passada teve um regresso, depois daqui a uma ausência de algumas edições, manteve-se de uma temporada para a outra, que é um bom sinal, só reduziu em um jogador, menos mal, mas mais ou menos é a norma, a média é 11, mas está sempre aqui nos 10 jogadores, o máximo alcançado até hoje foi 12 jogadores na primeira edição, portanto está claramente na média. O Domain é o jogador com mais vitórias, 4. Há vários jogadores que já foram ao pódio pelo menos 5 vezes, que é o caso do Divinal e do Domain, e espero que não esteja a faltar mais ninguém, mas acho que são esses dois, mas posso estar enganado. Aqui podemos ver o Pedro, estreou-se na edição passada com o quarto lugar, perdendo nos desempates uma medalha, desta vez ganha o torneio logo na segunda tentativa. O Divinal tinha feito terceiro, agora arrecada só mais um lugar e arrecada a sua terceira medalha de prata. E o Domain, que vinha de uma vitória na edição passada, agora desce para um terceiro lugar aqui no Beyond the Sun. E já agora o Godatuga é o jogador com mais pontos, 25 em 38 possíveis, nestas 9 edições do Beyond the Sun. Agora vamos para um jogo mais simples, de pintura, que é o Canvas. Teve 22 jogadores nesta edição, jogado em 5 rondas. O Ocran foi o vencedor com 10 pontos, seguido do Jugo Oliveira em segundo com 8, em igualdade pontual com o Cris e o Bizzy Lion. Portanto, até o quarto podiam ter ficado nas medalhas. Portanto, o Ocran ganha todas as partidas, defronta o segundo classificado na quarta ronda, onde consegue obter uma vitória. O Jugo Oliveira é a única derrota que ele tem. O Cris perde na quarta ronda com o Bernardo, mas mesmo ganhando nas restantes, arrecada a medalha de bronze. E o Bizzy Lion defrontou logo o vencedor do torneio na primeira ronda, mesmo ganhando as restantes, depois ficou fora do pódio, infelizmente. O Canvas, que já vai na sua 9ª edição. Esta edição aumentou muito os participantes, até ficou mais na média que é habitual. Era 23, agora foi 22, mas é uma subida de 7 jogadores face à edição passada, que é um bom sinal. Até agora há vários jogadores que ganharam este torneio 2 vezes, que é o caso do Spor, o Bernardo e o Divinal. E há vários jogadores que já foram ao pódio pelo menos 3 vezes, que é o caso do Caruso. Isto agora vai ser complicado. Caruso foi 2 vezes. Cris foi 2. Isto se calhar correndo aqui para baixo conseguia ver mais facilmente. O Caruso só foi. Por acaso o Caruso só participou nas primeiras 3 participações. É o caso do Divinal, que também já fez 3 vezes, portanto são os únicos jogadores que já foram 3 vezes ao pódio. Portanto, aqui no histórico, o Ocran já tinha ficado 2 vezes fora das medalhas no quarto lugar. Desta vez saca uma medalha com o primeiro lugar. O Jugo Oliveira logo na estreia
obtém uma medalha de prata e o Cris obtém a sua segunda medalha de bronze deste torneio aqui do Canvas. Agora vamos às damas, que está aqui Checkers, que teve 18 participantes e foi jogar também 5 rondas. O Alvir foi o vencedor com 10 pontos, seguido do FMCS com 7, em igualdade pontual com o Marcos Grande e o Godatuga e o Biogenetic. Portanto, aqui o Damas, quando não é possível ganhar o jogo, ao fim de X jogadas, dá empate, por isso é que há aqui alguns empates. Aqui podemos ver o Alvir ganhou todas as partidas, é indiscutível. O FMCS só perde com o vencedor do torneio da quarta ronda e empata com o Godatuga na quinta. O Marcos também só perde com o vencedor do torneio e empata também na última ronda com o Biogenético. E portanto, ou seja, do segundo ao quinto defrontaram-se todos na última ronda e empataram. E tiveram aqui uns empates. O Godatuga perde na primeira ronda com o Marcos e empata com o FMCS, e o Biogenetic perde com o segundo classificado, também tem aqui um empate com o Marcos Grande e termina em quinto. Portanto, aqui podemos ver o Govir é um jogador que nestas 12 edições mais vezes ganhou, 6 destas 12. Jogador com mais idas ao pódio, 8, e também jogador com mais pontos, 48 e 60 possíveis. Esta edição baixou em 5, face à edição passada. Ainda assim não está muito longe de que é a média habitual. Portanto, não, é previsível que se calhar vai manter mais ou menos estes números para as próximas edições. O Govir, que a edição passada correu um bocado mal, terminando em 11º, agora volta ao pódio e arrecada uma sexta vitória. O FMCS, que tinha como melhor resultado um terceiro, agora também tem um percurso similar ao Govir, ou seja, tinha corrido mal a temporada passada e agora arrecada uma medalha de prata. E o Marcos Grande, que ficou fora das medalhas nos desempates, desta vez regressa e obtém a sua segunda medalha de bronze deste torneio das damas. A seguir às damas, vamos para as corridas do Fórmula D, que é a segunda edição, que teve 23 participantes. Foi ganha pelo David com 10 pontos, seguido do Spider-Man com 8 pontos. O Pau também ficou com 8, em igualdade pontual com o Mano Velho. Portanto, vamos ver os 4 primeiros. Portanto, o David teve um bem na primeira ronda, mas ganha as restantes partidas e termina isolado em primeiro. O Spider só perde com o vencedor do torneio na quarta ronda, mas ganha as outras partidas. Tal como o Pau, que era o outro jogador que estava invicto para a última ronda, perde, ainda assim arrecada a medalha de bronze. E o Mano Velho perde com o terceiro classificado na terceira ronda, ganha as restantes, mas neste caso fica fora das medalhas. O Fórmula D, que é a sua segunda edição, baixou 3, o que não é mau, porque quando há uma novidade, como este jogo era bastante conhecido e logo na novidade consegue manter tantos jogadores, é um bom sinal. Aqui podemos ver vencedores diferentes, até agora pódios diferentes, e o David é o jogador com mais pontos, 9 em 10 possíveis. Aqui podemos ver o David, edição passada ficou fora das medalhas nos empates e agora ganha este torneio pela primeira vez. O Spider-Man de 10º só para segundo, e o Pau também tem um histórico similar, que ficou fora das medalhas nos desempates, na edição passada com quarto, agora arrecada a sua primeira medalha com uma medalha de bronze. A seguir ao fromage, vamos apreciar aqui os queijos que os jogadores vão criando. Teve 22 participantes, foi ganho pelo Mr. Diegas com 10 pontos, seguido do David com 8, em igualdade pontual com o Chosen e o Godatuga. Aqui temos, portanto, o Mr. Diegas ganha todas as partidas, o David só perde com o vencedor do torneio na quarta ronda, também ganha as restantes partidas. O Chosen perde com o segundo classificado na terceira ronda e termina com a medalha de bronze. E o Godatuga perde com o Malapeiro na segunda ronda, ganha as restantes, mas aqui tem o azar de ficar fora das medalhas no quarto lugar. Aqui no histórico,
do fromage. Portanto, o máximo atingido, e é uma grande subida de participantes, que passa a meta dos 20 jogadores, sobe em 6 jogadores esta edição. O Godatuga destas 4 edições é o jogador com mais vitórias, 2. O David é o único jogador com 4 idas ao pódio, e o Godatuga é o jogador com mais pontos, 17 em 20 possíveis. Portanto, aqui podemos ver logo na estreia, o Mestre Viegas é que teve ausente 2 edições. Na sua segunda participação, arrecada a sua primeira medalha de ouro. O David, 4 edições sempre a terminar no pódio, desta mais uma medalha de prata. E o Chosen é que na estreia arrecada logo uma medalha com uma medalha de bronze neste torneio. A seguir ao fromage, vamos aqui aos gizmos, que teve 25 jogadores e foi jogado em 5 rondas. O Ed Santo foi o vencedor com 10 pontos, seguido do Orlando Costa e do Sport e o JF13, e ainda há o Malapeiro com 8 pontos no quinto lugar. Portanto, o Ed Santo ganhou todas as partidas. O Orlando, de fronte ao vencedor do torneio na última ronda, queria atribuir o ouro a quem ganhasse. Ele ainda assim arrecada a medalha de prata. O Sport também perto com o vencedor do torneio na quarta ronda e de resto termina com uma medalha de bronze. A JF13 só perde com o Pedro Pacheco na segunda ronda e arrecada fica infelizmente no quarto lugar. E o Malapeiro perde com o segundo classificado na terceira ronda, ganha as restantes, mas depois não foi suficiente para terminar em lugar de pódio. Vamos ver aqui o Gizmos, que já vai na sua 10ª edição. Baixou em 1, face à edição passada, mas está muito perto do que é a média habitual, um bocadinho acima dos 20 jogadores. Até agora já vários jogadores ganharam este torneio pelo menos 2 vezes, que é o caso do David, do Orlando Costa e da Ana Pereira. Portanto, são os 3 jogadores que já ganharam este torneio 3 vezes. A Ana Pereira é quem mais vezes termina no pódio, 4 vezes. O Godatuga é o jogador com mais pontos possíveis, 37 em 52. Aqui podemos ver que o Edu Sant ganha este torneio pela primeira vez. Tinha como melhor resultado um 8º na temporada 16. O Orlando arrecada a sua primeira medalha de prata e completa assim o set das medalhas possíveis do Gizmos. E o Sport, que arrecada a sua primeira medalha de bronze, depois de ter já ganho 2 medalhas de prata neste torneio. A seguir, vamos aqui ao último deste vídeo. Vamos aqui aos S. E vamos aqui ao Shoten Toten. Não sei se estou a dizer bem, mas este torneio fez uma estreia esta edição. Então só vamos mostrar um bocadinho o jogo. Já tínhamos apresentado um pouco, mas aqui. Portanto, foi jogado em 5 rondas. O vencedor foi o Laranjo com 8 pontos, seguido do Malapeiro também com 8, Nota Rita e Doraquin. Portanto, os 4 primeiros todos podiam ter terminado as medalhas. O Laranjo ganhou todas as partidas até à última, onde perde e ainda assim arrecada a medalha de ouro. O Malapeiro só perde com o terceiro classificado na terceira ronda, ganha as restantes e termina em segundo. Nota Rita perde com o vencedor do torneio na quarta ronda, ganha as restantes e termina com a medalha de bronze. E aqui o Norakin tem um início um bocadinho mais desfavorável, perde logo na primeira ronda e isso deve ter penalizado para ficar em quarto lugar. O jogo, vamos aqui uma partida que espero que não tenha terminado por tempo, mas esta foi terminada por tempo, infelizmente. Vamos aqui uma que esta aqui de certeza, esta aqui não acabou por tempo. Então vamos cá ver. Este é um jogo relativamente simples e rápido até. Os jogadores têm 6 cartas na mão. Há 2 formas de ganhar. Pelo que eu vi, este jogo foi ganho por ter. Existem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Existem 9 espaços aqui neste tabuleiro.
E o objetivo é ter a mão que permita ganhar face à concorrência, ou seja, do outro lado. Se o jogador ganhar 5 destas mãos, é o vencedor. Se ganhar 3 adjacentes, também é o vencedor imediatamente. Portanto, aqui são as sequências. Por exemplo, se fizer uma sequência de cor, da mesma cor, é a mão mais forte de todas. Se fizer uma 3 com o mesmo número, é a seguir, cor, sequência sem a cor e a soma, portanto, para ver quem é isso. Os jogadores vão colocando uma carta à vez e vão criando aqui colocam e recebem sempre uma carta. Portanto, a ideia é ter a mão mais forte possível. Tentar ver se, por exemplo, aqui este jogador jogou 2 9s. A mão mais forte que ele está aqui a fazer é está a pensar em ter 3 9s. O seu oponente pode, se calhar, se ele tem aqui, por exemplo, o 7 marrom na mão, se ele vir o 8, por acaso o 8 já não dá, porque o 8 já saiu, já não consegue ter aqui uma mão ganhadora nisso, ou seja, a única forma é talvez com 2 novos e conseguir ganhar, mas se tivesse o 8 e não tivesse jogado, ele poderia ganhar assim e ver. O jogo vai avançando até ter uma mão decisiva. Eu vou aqui avançar o mais rapidamente possível até que um jogador... Esta implementação do jogo até é bastante boa, porque quando não há forma se a mão é mais forte, o jogo automaticamente dá o token ao jogador que tem a mão mais forte, que é o caso. Por exemplo, ele fez aqui 3 números de 2. O seu oponente não tem mão possível neste mesmo faltando uma carta, não tem mão para ganhar neste momento o token. Portanto, o seu oponente ganha logo automaticamente. Eu vou avançar agora, se possível, até ao final do jogo rapidamente e ver a sequência final. Portanto, aqui o Divinal ganhou estas 4 e... ele ganhou 3 seguidas. Ou seja, ele tem aqui uma sequência de 3 ataques seguidos e isso dá-lhe a vitória automática. Pronto, o seu oponente não conseguiu ganhar aqui nenhuma delas. Estava a tentar disputar esta, ele ainda tinha aqui o 3 que iria ganhar aqui esta mão e arrebatava também a vitória. Impedia que o seu oponente estava a tentar fazer ganhar aqui estas sequências, mas o Divinal conseguia sempre ganhar este token face ao seu oponente. A parte engraçada do jogo é gerir bem a mão. Quando se fecha muito cedo, permite o jogador definir uma ordem muito rápida do que deve de apostar. Reparem que muito cedo o Luís Sombras colocou aqui 2 9s. O Divinal tinha só um 9 e depois ainda tinha outro 9 na mão, encontrou outro 9 e foi suficiente para ganhar. Portanto, aqui uma grande aposta do Luís para ganhar esta mão e depois deu-lhe um bocado mal. Por exemplo, este 3, mesmo que tivesse sido colocado aqui, o Divinal tem aqui uma mão superior. Portanto, há aqui uma boa parte tática. Portanto, é saber como é que deve-se jogar, tentar fazer aqui. Estes salos do centro são muito importantes. Se calhar os menos importantes são o das pontas, por causa desta sequência de estar adjacente a 3. Mas pronto. É o jogo. Fez a estreia. Vamos ver se a próxima edição regressa. Quem gosta de Tug of Wars, que é mais ou menos o tipo de jogo, é esse estilo. Portanto, ele fez aqui a estreia. O laranja é o primeiro vencedor e vamos ver o que acontece nas próximas edições. E vamos parar aqui a primeira parte e vamos continuar muito em breve a segunda. Até já!